Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora a questão 72 da FUVEST 2023. É uma questão que mistura um pouco aí ótica física com física quântica, né? Ela não é uma questão difícil, mas ela não é uma questão óbvia, é uma questão que assusta um pouco pelo assunto. A maioria das pessoas não estuda esse assunto no ensino médio, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui da melhor forma possível. Não é para ser tão assustador assim, beleza? Então eu vou te dizer o que você precisa para responder questões desse tipo aqui em outras edições da FUVEST, caso elas venham a cair na prova. Então vamos lá. De acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante. A palavra-chave dessa questão é essa: ionizante, radiação ionizante. Qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior que 10 eletronvolts. Ok. Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo. Existem várias faixas de ultravioleta, esse aqui é o ultravioleta longínquo que ele está se referindo. Uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende de 122 nanômetros até 200 nanômetros. Vale lembrar que quanto menor é o comprimento de onda da radiação, maior é o valor da energia que ela vai transportar, certo? Isso é baseado na equação da energia de Planck, ok? Quanto menor o comprimento de onda, mais energético, maior o poder de perfuração, maior o poder de ionização que essa radiação vai ter. Bom, aí agora vamos a um outro texto, né? Falando também de radiação ionizante, agora sobre um parâmetro de um professor brasileiro, de uma professora brasileira. De acordo com a professora Patrícia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação: a ionizante e a não ionizante. Ok. Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são considerados não ionizantes, porque a energia que elas carregam, não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante é utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, e ela tem energia maior. Se ela tem energia maior, ela tem comprimento de onda menor, o que lhe confere essas características de tirar elétrons do átomo da matéria com a qual ela interage, ok? Com base nos textos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Olha só, ei Glauco, qual é a equação que relaciona a energia com o comprimento de onda? Bom, primeiramente, a equação que relaciona energia com frequência, que é a mais conhecida. A energia de uma onda eletromagnética é a constante de Planck vezes o valor da frequência, certo? E essa é a equação mais conhecida, ok? Aí, esse valor, esse H aqui é a constante de Planck, é um valor tabelado, não tem problema. E quem é a frequência? Você vai extrair a frequência da equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade é lambda vezes a frequência. Só que quando eu estou falando de ondas eletromagnéticas, a velocidade que eu uso é a velocidade da luz, e esse V eu chamo de C. É lambda vezes a frequência. Então, se eu quiser substituir a frequência aqui, quem vai ser essa frequência? C sobre lambda. Então, essa equação aqui, ela vai ser escrita da seguinte maneira: energia é igual a constante de Planck vezes C dividido por lambda. Aqui está justificado que quanto menor é o comprimento de onda, maior é o valor da energia. Ok? Agora, para a gente resolver essas questões, o que a gente vai observar? Olha só, a radiação ultravioleta longínqua que é a radiação ionizante, de acordo com o primeiro texto. Comprimentos de onda de 125 a 200 nanômetros. Aí, para resolver essa questão, pessoal, eu vou precisar ter uma certa noção de luz visível, radiação infravermelho, ultravioleta. Então, eu faço aqui uma escala, certo? Uma escala de radiação. Nessa escala de radiação, eu tenho a luz que eu consigo ver. A luz que eu consigo ver na faixa de frequência, ela vai do vermelho ao violeta, Tá aqui, marquei aí os dois. Passando aqui no meio pelo verde,
pelo alaranjado, pelo amarelo e assim sucessivamente, né? Até chegar lá no violeta. As radiações que têm uma frequência maior do que a frequência violeta são radiações ultravioleta e radiações mais energéticas do que a radiação ultravioleta. Raio-X, por exemplo, raios gama. Então, são radiações de altíssima energia. E essas radiações que ficam mais para cá, com frequências cada vez maiores e comprimentos de onda cada vez menores, são radiações ionizantes, ok? E nós temos radiações não ionizantes. Quais são essas radiações não ionizantes? A radiação de menor frequência, de menor frequência e, portanto, maior comprimento de onda. Existe até uma faixa de radiação ultravioleta, que essas que ficam aqui, ó, ultravioleta próximo do violeta, né? Aí a gente chama de ultravioleta próximo, que eles têm uma energia baixa e não ionizante, né? Mas a partir daqui, ó, para trás, ó, todos eles possuem baixa energia. Essa baixa energia aparece porque o comprimento de onda é alto, é elevado, e essa energia com uma frequência cada vez menor, ela não vai ser suficiente para arrancar elétrons desse material. Ela não é uma radiação ionizante. Então, luz visível não é ionizante, ultravioleta próximo não é ionizante, e aí o vermelho não é ionizante. E para aqui para trás, ó, atrás do vermelho, aqui nós temos o quê? Nós temos o infravermelho. Infravermelho são ondas de calor, nós temos ondas de rádio, nós temos micro-ondas. Todos eles estão para esse lado esquerdo, estão do vermelho para trás. Então aí, agora o que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar ter uma noção de quem é e quem não é radiação ionizante. Aí a gente vai ler as alternativas e, baseado na nossa noção, que a gente tem que levar para a prova, não é uma coisa que dá para eu raciocinar na hora da prova, isso é informação. Eu preciso ter essa informação para acertar essa questão. Então vamos lá. A letra A diz o quê? A luz de lâmpadas brancas. O que é a lâmpada branca? É aquela que mistura todas as cores visíveis. Então ela está aqui, ó, dentro da região do visível. Ela é não ionizante. As micro-ondas e o laser vermelho. O laser vermelho ele está aqui, na região do vermelho. As micro-ondas são ondas com comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da luz visível. Então, eles estão ali numa frequência menor do que a frequência da luz vermelha. Então, as micro-ondas elas não são radiação ionizante. Micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV não são radiação ionizante. Luz visível não é radiação ionizante e ultravioleta próximo também não é. Então ele marcou aqui, luz branca é luz visível. Micro-ondas é luz com comprimento de onda abaixo desse comprimento de onda ionizante. O laser vermelho é visível. Podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante? Sim, podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta com certeza é a letra A. Mas vamos analisar as outras. Por que essas outras estão erradas? Olha só. A radiação eletromagnética de comprimentos de ondas maiores tem um efeito ionizante mais acentuado, exatamente o oposto. A gente viu aqui, ó, comprimento de onda menor tem uma energia maior e a energia maior vai ter esse efeito ionizante mais acentuado. Então a letra B está errada por isso. A luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação? Errado. A luz visível é sim uma forma de radiação, certo? Então, nesse caso aí, a gente já descarta a alternativa C por conta disso, ok? Letra D. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria? Exatamente o oposto. Porque o que é o efeito fotoelétrico? Você tem a radiação chegando, a energia chegando e elétrons sendo ejetados. Então, você tem ali, de alguma maneira, uma energia que está provocando a retirada de elétrons de um átomo e isso acaba gerando ionização. E letra E. A liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta propriedades químicas dessa molécula? Exatamente o contrário. Ela afeta as propriedades químicas dessa molécula e é por isso que ela é tão prejudicial.
essa retirada do elétron dessas moléculas pode provocar mutações e essas mutações podem se transformar em câncer. Por isso que a radiação ionizante ela é tão prejudicial, ok? Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Se você gostou da resolução, deixa a sua curtida aí no vídeo, segue o nosso canal, compartilha com um colega que também está estudando e valeu, galera, até a próxima.